Olá, irmãos. Essa é a sequência do vídeo em que eu abordava no Café Mais Palavra o tema Mantendo o Foco nas Coisas de Deus. Nós já analisamos as duas palavras relacionadas à palavra mantendo, a esse presente contínuo. Nós chegamos a abordar a questão da queda humana e como o homem perdeu completamente o foco em Deus e no crescimento da sua alma, tomando o lugar do Espírito, ele ficou sujeito a inúmeros elementos de idolatria. E citamos que a plena saciedade só se dá em Cristo, não é verdade? Na plenitude do Espírito, na vida plena de Cristo, habitando e vivendo através de nós. E mostramos como o Senhor tocou nesse aspecto quando conversou com a mulher samaritana. Só que o Senhor chegou para ela e falou daqueles 5 maridos. E nós dissemos que esses 5 maridos são 5 elementos de idolatria. Mas quais são esses? E por que é isso dessa forma? A primeira questão é que você tem que entender que João, no capítulo 4, ele está ligando imediatamente com 2 Reis, capítulo 17, versículo 30, que vai mostrar muito da origem dos samaritanos. Lembrem-se que essa mulher é samaritana. E lá vão ser apontados 5 deuses. Cada deus desse, tá, irmãos, está vinculado a um elemento de idolatria. Evidente que nós não vamos fazer um estudo bíblico para demonstrar cada um desses deuses, o porquê que eles significam isso. Então, eu sugiro a vocês que depois pesquisem sobre isso. O primeiro elemento de idolatria é a busca de satisfação. Cada elemento de idolatria está associado a um Deus. O primeiro elemento de idolatria diz respeito à pornografia e à sensualidade. O segundo diz respeito às questões vinculadas ao falso testemunho e às murmurações. O terceiro elemento está vinculado à incredulidade, o humanismo e ao gnosticismo. O quarto elemento está associado à adivinhação e à manipulação. E o quinto elemento está associado à corrupção na sua forma mais vil, assim também como a questão de uma visão extremamente terrena. E há inúmeros exemplos que nós poderíamos mencionar sobre cada um desses aspectos. Portanto, aqueles 5 maridos, na verdade, representam áreas, nas nossas vidas, por esse processo de crescimento para além da conta da alma, tomando o lugar do Espírito, segundo os quais nós estamos sujeitos a investidas, para que as tentações venham nos fazer cair nessas áreas. E não somente isso, se nós analisarmos, especialmente no Antigo Testamento, as questões relacionadas a Juízes, o livro de Juízes e aos inimigos espirituais que estão contidos no livro de Juízes, eles são fundamentais para nós compreendermos as áreas de nossas vidas em que nós precisamos orar profundamente para mantermos uma vida que agrade a Deus e que seja santa aos olhos de Deus. Sob o ponto de vista positivo, essa palavra foco, ela vai ser mencionada pelo apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 26. E aqui eu queria chamar a atenção para uma preposição, quando Paulo diz o seguinte, Atos 26, 19, quando Paulo tem aquele encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Então, ele fazendo o relato para o rei Agripa, diz assim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele não disse, eu não fui desobediente a uma, mas à visão celestial. Paulo era um homem focado e um homem que manteve o foco durante toda a sua vida. E isso é altamente sintomático de quem é constante, perseverante e tem um propósito. Nós já vimos em outros estudos, João capítulo 13, que a nossa alma, o Senhor instilou em nós 3 elementos essenciais. Um senso, uma busca profunda por
sentido, significado e propósito existenciais. Esse homem percebeu que a razão da sua existência e vida estavam única e exclusivamente em Cristo, de tal maneira que ele viveu a experiência espiritual na plena vontade do Senhor e dessa maneira foi plenamente conformado àquilo que Cristo desejava nele fazer. O segundo texto que eu queria citar aqui para os irmãos está em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 3, quando também o apóstolo Paulo diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Isso é um outro ponto fundamental, não é? Muito da questão do foco ou do desfocar tem a ver com as batalhas na nossa mente que buscam nos retirar da simplicidade e pureza devido a Cristo. O Senhor falou: se você tiver olhos bons, todo o seu corpo vai ser luminoso. A palavra bons ali são simples, olhos simples, uma única visão, um único foco. Porque pureza, quando o material é puro, é porque ele é constituído de um único material. Todas as questões que não são constituintes em essência daquele material são expurgadas. Então, pureza é consequência de simplicidade. Simplicidade implica em olhos bons, e isso significa ter um único foco para que a mente não seja corrompida, não é? E por fim, com relação a essa questão nas coisas de Deus, que coisas são essas de Deus? Então eu queria mencionar para os irmãos que as coisas de Deus, na verdade, não são coisas, é uma única pessoa. O Senhor mesmo, usando o apóstolo Paulo em Efésios, vai dizer o seguinte no versículo 6 do capítulo 1. Para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, lá no final, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O objetivo do Senhor não é que nós nos demos foco em coisas de Deus, mas no próprio Senhor. Portanto, a questão não está necessariamente vinculada às obras que fazemos para Ele, mas naquilo que dele está sendo construído em nós, porque as obras vão ser consequência do transbordar dessa vida e não o contrário. Portanto, não dê foco em coisas de Deus, mas dê foco no próprio Senhor. Em Efésios, a igreja é tratada como família, corpo, templo, exército e esposa. E aí eu finalizo com as habitações de Deus. Para onde estavam voltadas as tendas no tabernáculo, na época do deserto? Estavam voltadas todas para o tabernáculo. O tabernáculo é uma figura da pessoa e obra do nosso Senhor. Por que é que o templo reproduz, em essência, os mesmos princípios vinculados à pessoa e obra de Cristo que estavam relacionados no tabernáculo? E por que o faz de uma forma que amplia a realidade espiritual? E por que é que a noiva apresentada em Apocalipse é a Jerusalém celestial, na qual os seus fundamentos, são pedras preciosas que falam do trabalhar do Espírito Santo, conformando a personalidade dos indivíduos à personalidade de Cristo, cada uma com as suas características essenciais. Então, irmãos, o foco é Cristo, a obra é em nós, o centro é Ele, e
a vontade dele. Não é o que eu faço, mas o que ele realiza por meu intermédio, conforme a sua vontade. Aí sim, juntando tudo, nós podemos responder a essa questão. Temos mantido o foco nas coisas de Deus? Que o Senhor nos abençoe.